Então vamos lá, pessoal. Peço desculpa para vocês o atraso, mas eu gravei uma outra aula e o vídeo deu problema. Tá? Bom, vamos falar então do nosso sistema de arquivos e administração de usuários, tá? A estrutura do sistema de arquivos, a gente já viu que usa um padrão chamado File System Hierarchy Standard, é o FHS, é onde eu estabeleço um padrão para localização dos arquivos e estrutura de diretórios, arquivos de configuração, arquivos executáveis, executáveis de gerenciamento do sistema, arquivos dos usuários, apontamentos dispositivos, arquivos de execução de processos, aplicativos, etc. Eles têm um local específico para serem armazenados, tá? A gente usa é comum a gente se referir à árvore do sistema de arquivos, ou File System Tree, tá? Por quê? Porque a organização desse cara é no formato de uma árvore. Eu tenho o diretório, como é, a raiz do sistema operacional, que é o barra, tá? A gente chama de raiz do sistema operacional, raiz do sistema de arquivos, e eu tenho lá embaixo uma estrutura em árvore de diretórios, né? Eu tenho diretórios com subdiretórios dentro deles e assim por diante. Bom, no CentOS o padrão é o seguinte, eu tenho aqui o barra, é o raiz do sistema operacional, o barra bin tem os arquivos executáveis essenciais para inicialização do sistema, então eu preciso que esses arquivos estejam disponíveis para inicializar o meu sistema operacional. O barra boot tem os arquivos necessários para a inicialização do sistema e execução do kernel. Não são os executáveis, eles são os arquivos mesmo, é a imagem de inicialização do sistema operacional, é o bootloader, as configurações de inicialização, elas estão ali. De inicialização, assim, de baixo nível, né, de inicialização do hardware. Desculpa, do kernel. Depois o barra dev, eu tenho os apontamentos para os dispositivos, a gente já viu lá que os meus discos eles aparecem como barra dev, barra SDA, normalmente os dispositivos de bloco e de caractere eles estão ali dentro do barra dev. Dentro do barra etc eu tenho os arquivos de configuração e a gente vai ver que tem uma estrutura um pouquinho mais rebuscada dentro do barra etc com arquivo de configuração do sistema e dos serviços. Eu tenho o barra home, onde eu tenho os diretórios pessoais dos usuários do sistema, exceto o root, né, exceto o administrador. O barra lib e o lib64 são bibliotecas do sistema compartilhadas, utilizadas pelos programas. Então, aqueles programas que estão ali dentro do barra bin, eles usam bibliotecas que estão dentro do barra lib. Diferente de como é no Windows, que eu tenho lá o arquivos de programas, né? E aí lá eu tenho todos os arquivos de uma determinada aplicação. No Unix e no Linux, ela está distribuída pelo sistema operacional. Tá? Então eu tenho bibliotecas dentro lá do barra lib, os executáveis dentro do barra bin, as configurações dentro do barra etc. É difícil, mas a gente se acostuma com isso. O barra mídia e o barra MNT são os diretórios usados para montar os dispositivos externos. A gente vai falar isso mais à frente, que a gente vai falar de RAID, né? E vai falar de dispositivos adicionais, de discos de encaixe. O barra opt é usado por pacotes de instalação de aplicações, outras aplicações que não fazem parte do basicão, né? E da distribuição do sistema. Normalmente aqui a gente tem, sei lá, um Oracle da vida ou um Firebird que na hora de instalar vão jogar os arquivos ali dentro do barra opt. O proc são os apontamentos para os processos internos do sistema, ali eu tenho os pipes, eu tenho os links para comunicação interprocesso. O barra root é o diretório pessoal do root, o barra run ele tem informações dos processos iniciados e de usuários, desde a última inicialização do sistema. Então, a hora que eu inicializei o sistema e ele levantou um processo que tem um número, um process ID, um PID, ali dentro do barra run vai ter um arquivo lá, xyz.pid, com o número do processo. Tá? O barra sbin são arquivos executáveis essenciais do sistema, mas não normalmente usados pelos usuários normais. São aqueles que são utilizados pelo root, né?
para a administração básica do sistema. O /sys é interface para itens de hardware diferenciados, ele é bastante específico, a gente dificilmente vai mexer no /sys. /temp são os arquivos temporários, /user são os arquivos de programas e bibliotecas de aplicação que não são necessários durante a inicialização do sistema operacional. Então eu vou ter dentro do /user uma estrutura bem parecida com /bin, /lib, /sbin, né? Só que são aquelas aplicações adicionais, que elas não são essenciais à inicialização do sistema. E o /var, que são os arquivos que, normalmente são arquivos que podem mudar de tamanho dinamicamente durante a execução do sistema. Caixa de e-mail, spool de impressão, arquivos de log, principalmente eles, né? Dentro do /var, /log, eu tenho os arquivos de log do sistema operacional que são essenciais para a gente debugar alguma coisa, se tiver algum problema, a gente conseguir se achar quando precisa fazer o troubleshooting, né? Bom, os arquivos de configuração do sistema operacional mesmo, ali, essenciais, para eu levantar a minha máquina, eles estão dentro do /etc /sysconfig. Claro, tem outros que não estão ali, mas eles essencialmente estão dentro do /etc /sysconfig, pelo menos nas distribuições que derivam do Red Hat. Tá? Lá dentro do sysconfig tem um diretório chamado Network Scripts que tem os arquivos de configuração das interfaces de rede. Esse cara aqui nos interessa bastante, tá? Então, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Então, vou entrar aqui na minha máquina, tá? Primeiro, vamos ver o seguinte. Eu tenho duas interfaces de rede que eu configurei lá quando eu instalei o sistema, né? Então, para eu saber quais são os endereços, eu vou usar o comando IP com o parâmetro add, né, de address. E aí eu vou ver que eu tenho três interfaces. Eu tenho a interface loopback, que ela é uma interface virtual, especial, que é utilizada para o sistema apontar para ele mesmo, né? Por isso chama-se loopback. Normalmente para eu testar alguma coisa. Eu tenho a EMP0S3, que é aquela que a gente configurou para pegar endereço por DHCP, a nossa interface externa, né? E eu tenho ali no 3 a EMP0S8. Então, EMP0S3 tem endereço IPv4, né? O INET 10.0215/24, tá? É um endereço dinâmico. E a EMP0S8 a gente configurou manualmente, que é o 92.168.21, né? /24, e eu não tenho rota padrão aqui. Tá? Tem outras configurações de IPv6, tem outras configurações de baixo nível da interface, que a gente também enxerga aqui. Mas o que nos interessa é isso. Tá bem, aí eu falei para vocês que dentro do quem tiver dificuldade aí, né, com o teclado, usa o mapa ABNT2, Load Keys BR ABNT2. Então, cd /etc /sysconfig /networkscripts. E aqui dentro, a gente vai ver que tem um monte de arquivos. Tá? Esses que são que estão em verde aqui, eles são arquivos de script, tá? Eles já vêm com o sistema operacional que é para iniciar ou parar alguma interface, tá? Mas o que nos interessa são esses caras que começam com IFCFG, que é de Interface Configuration, tá? Então, ó, esses três caras aqui, eu tenho a configuração da interface LO, da loopback, eu tenho a configuração da EMP0S3 e da EMP0S8. Tá? Então, se eu for olhar CAT IFCFG EMP0S3, tá? Que é a nossa interface externa, a gente vai ver que o boot proto, ou seja, o protocolo de inicialização dessa interface é DHCP, então ele vai pegar endereço automaticamente, tá?
O nome dela está aqui, EMP0S3. Aqui esse IPv4 Failure Fatal No, se ele não conseguir pegar endereço, ele vai levantar o serviço de rede, né? Ele não vai dar erro, mas não vai funcionar a comunicação. Mas isso não é um erro crítico. Tá? Eu tenho esse UUID aqui, ó, que ele é um identificador único do meu hardware. Isso aqui é bem interessante, principalmente quando a gente for criar o RAID, a gente vai ver a importância desse cara aqui, para eu poder fazer o apontamento. E outra informação bem importante é o onBoot. Yes! Ou seja, durante a inicialização do sistema operacional, eu levanto, eu configuro essa interface, eu inicializo ela, sim. Tá? Como é que é o arquivo de configuração da outra interface, do S8? Opa, eu tenho umas coisas diferentes aqui. O boot proto é none, porque como a configuração ela é manual, né? Eu não preciso de protocolo de autoconfiguração, tá? Mas aí eu tenho aqui, ó, a informação de configuração dessa interface, que é o IP address, tá? O IP ADDR, está aqui 192.168.21, e o prefix /24, ou seja, eu tenho a máscara de rede que é 255.255.255.0. Bom, beleza. Se eu precisasse mudar o endereço da minha interface, por algum motivo eu não quero mais que seja 192.168.21, eu quero que seja 192.168.22. Eu vou editar esse arquivo, ifcfg emp0s8, tá? E vou mudar aqui o endereço IP. Vou mudar para 2, tá? Quem tiver dificuldade, olha o vídeo do VI lá que eu postei para vocês. Então, salvei. Na hora que eu salvo, eu mudo a configuração? Claro que não. Eu tenho que aplicar essa configuração de alguma maneira. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Uma é reiniciando todo o serviço de rede e a outra é só reiniciando a interface. Se eu reiniciar todo o serviço de rede, eu vou parar todas as interfaces e reiniciar todas as interfaces. Se eu tiver qualquer transferência de dados em andamento, ela vai ser interrompida. Tá? Se eu parar só a interface, tá? A possibilidade de eu gerar uma instabilidade no sistema ela é menor. Para eu reiniciar todo o serviço de rede, eu vou usar um comando que é o service network restart. Tá? Então, ele vai fazer a reinicialização. O service ele é um script herdado das versões antigas. Tá? Do CentOS 7 em diante, eles usam o System Control, que também é systemctl, tá? E aí é só eu inverto o parâmetro, restart network. Então estou mandando ele reiniciar o serviço de rede, só que ele não me dá nenhuma mensagem. Então reiniciou, tudo beleza. Se eu for olhar o IP address lá do EMP0S8, ó, ele já mudou para 2. Tá? Beleza, mas aí agora eu quero mudar o endereço da interface para 3. Opa. Mas eu quero agora não reiniciar todo o serviço de rede. Eu quero só parar a interface e voltar. Eu vou usar o if down, ou seja, eu vou baixar a interface em emp0s8 e vou dar um if up de interface up em emp0s8. Pum, conexão ativada. Mudou o endereço? Mudou, 9268.23. Então eu não precisei parar a EMP0S3 nem a loopback. Se eu tivesse mais outras interfaces, quando eu usasse o Service ou quando eu usasse o systemctl, eu pararia todo mundo e levantaria todo mundo. Tá?
Então, vamos voltar aqui, ip.1. E eu vou fazer uma malandragem aqui, ó. IF, eu não sei. Eu vou dar um IF down emp0s8 e eu não quero escrever outra linha. Eu vou botar um ponto e vírgula, que é como se eu desse um enter, tá? IF up emp0s8. Então, o que que ele fez? Na mesma linha, eu mandei ele parar e levantar a interface. IP address. Então, beleza. 92.168.21 está no ar de volta. Show? Voltemos. Opa. Voltemos aqui. Tá? Então, a gente já viu que lá dentro do sysconfig network scripts eu tenho as configurações. E dentro do sysconfig, a gente tem outras configurações de outras partes do sistema. A gente vai ver à medida que for necessário. Tá? Beleza? Bom, eu vou abrir assim um parênteses para a gente falar do tar, que o tar ele é bastante importante para a criação de arquivos ou de pacotes de arquivos, ou compactados ou não. Quando eu preciso fazer backup de alguma coisa, ao invés, eu quero pegar toda uma estrutura de diretório. A gente usa aí o WinRAR, o WinZip ou qualquer outra ferramenta dessas. Em linha de comando, normalmente a gente vai usar o tar, tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar para o meu diretório padrão, tá? Opa, como deu problema nos vídeos anteriores, eu já tinha alguma coisa aqui. Opa. Mas vamos refazer. Eu vou criar um diretório chamado arcs, tá? Dentro de arcs eu vou criar o arc1.txt. Opa. Eu vou criar o arc2.txt. E vou criar o arc10.txt. Então eu criei 3 arquivos, um com 54 bytes, um com 24 bytes, outro com 39 bytes. Beleza? Todos eles dentro do diretório arcs. Então eu quero pegar toda essa estrutura e colocar dentro de um único arquivo, porque eu preciso copiar isso para algum lugar, eu quero fazer um backup disso. Eu posso usar o tar, vou criar um arquivo, então vou usar um cf, vou dizer qual é o nome do arquivo, backup.tar, e vou dizer o que eu vou inserir dentro desse arquivo. Eu quero inserir o diretório arcs. Beleza? Então, eu criei um arquivo, ó, que é o arcsbackup.tar. Tá? Para a gente olhar o que tem dentro desse arquivo, eu vou usar o tar tf, ou seja, o t eu uso para listar, tá? O arcsbackup.tar. E ele vai me dizer que tem isso aí, ó, tem o arcs, o arc1, arc2 e arc10. Tá? Isso não está compactado. Mas e aí? Eu queria criar um arquivo compactado. Como é que eu faço? Eu posso usar o tar, o czf, ou seja, eu vou criar um arquivo, ou cfz, né? Eu vou criar create file e zipped, usando o zip. O arquivo arcsbackup.tgz, porque eu estou dizendo que esse cara aqui é um tar zipado, tá? Com a mesma coisa, o arcs. Então, olha só, eu tenho um arquivo de 281K.
de 281 bytes, desculpa, e o outro eu tenho um arquivo de 10K, né? Então eu tenho uma compactação de 80% aqui. Não mais. Eu fiquei com 98% de compactação, tá? Como é que eu faço para ver o que tem dentro do arquivo? A mesma coisa, só que eu tenho que dizer que o arquivo é tzf, eu tenho que dizer que esse arquivo ele é zipado, arcsbackup.tgz. Olha lá, ó, a mesma listagem. Beleza, então por algum motivo eu fui lá e apaguei o diretório arcs, e aí perdi tudo, mas eu tenho o backup para voltar. Como é que eu volto? Eu vou no diretório que eu quero que extraia, tar, xzf, ou seja, o x para extrair. Eu vou, como eu passei o parâmetro z, eu tenho que usar o arcsbackup.tgz. Olha que coisa mais linda, está lá de novo o diretório arcs com os 3 arquivos que eu tinha lá. Tá? Então, esse cara aqui é bem legal. Se eu, dentro do arcs, eu criasse um arq3.txt, mesmo que não tenha nada nele, eu tenho como fazer um update no meu arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o arcsbackup.tgz com o meu diretório arcs lá, né? Ele vai fazer... eu não posso fazer isso no compactado. Eu vou fazer isso, eu vou atualizar, update, file, o meu tar normal. O que aconteceu? Eu vou atualizar aqueles arquivos, eu vou inserir os arquivos novos dentro do meu pacote. Então, se eu der um tar tfarcsbackup.tar, a gente vê que o arquivo 3 foi inserido, então, aquele conjunto. Como a gente viu, não funciona com arquivos zipados. Beleza? Então, vamos seguir aqui em frente. Pá. Vamos falar de usuários e grupos. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo e vou fazer um outro para a gente falar só de usuários e grupos, tá? Para não dar bug de novo. Valeu!